Semana passada, vocês devem ter acompanhado o nosso programa aqui do Departamento de Jornalismo da TV Aparecida, chamado Arquivo A. Ele trouxe à tona o desafio socioambiental causado pelo projeto de instalação de uma termoelétrica em Caçapava, São Paulo. Para aprofundar um pouco mais essa discussão, porque a ecologia integral e campanha da fraternidade não é só na quaresma, o cuidado com a casa comum, nós queremos continuar refletindo sobre isso. E aí a gente quer convidar Moema Miranda, mestra em antropologia social e doutoranda em filosofia com foco em questões ambientais, para refletir sobre a difícil relação entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o papel da fé neste contexto. Por isso, bem-vinda entre nós, Moema Miranda, mais uma vez a recebemos com alegria. Estou escutando vocês. Bom dia, já está escutando, é? Olá, tudo bem, querida? Oi, bom dia, paz e bem, como vai? Muita paz, tudo de bom e tudo bem para você. Nós estávamos te apresentando aqui, Moema Miranda, dizendo que você é mais uma vez bem-vinda e que nós vamos falar de um tema tão urgente para a ecologia integral, né? Muito urgente mesmo. Obrigada e bom dia para todos e todas. Bom dia, Moema. Bom dia, querida, paz e bem. Paz e bem. E, Moema, a gente queria começar, então, falando, né, sobre esse cuidado com a casa comum, tanto o Papa Francisco nos pediu, né, na Laudato Si, e isso é urgente mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo, né, de tantas mudanças climáticas também. Uhum. Sim, exatamente. O Papa Francisco, como a gente sabe, lançou a encíclica Laudato Si há 10 anos, né, em 2015, e foi um momento muito importante, porque foi o momento em que a doutrina social da Igreja, no seu lugar mais alto, né, com o Papa, acolheu toda a sabedoria das comunidades de fé que já trabalhavam no cuidado da casa comum, com a compreensão de que nós vivemos num planeta que é um planeta vivo, né? O nosso planeta é um superorganismo vivo. Nós somos terra, como disse o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, no parágrafo 2. E ele, então, apresentou essa compreensão complexa, essa compreensão holística que a gente diz, né? De que tudo está interligado. A vida dos humanos e a vida dos não humanos. A vida dos ares, dos mares e a nossa, né? Isso é muito sério, né, Moema? E nós queremos, assim, exemplificar isso com essa questão desse projeto, dessa usina termoelétrica aqui de Caçapava, São Paulo. Qual é que são os impactos socioambientais, os danos à saúde? Qual é que tem que ser a nossa posição enquanto igreja? Uhum. Olha, eu acho que vocês estão trazendo um tema da máxima importância e o Arquivo A, que foi um excelente documentário produzido com muita qualidade, traz o conjunto dos argumentos, né? Inclusive dos argumentos que também Dom Wilson, portanto, a nossa igreja se compromete e elabora em conjunto. A partir da promessa de energia, você, na verdade, gasta energia fóssil, polui o ambiente, usa água numa quantidade absurda para a geração de uma economia que ela é quase mais cara do que o que ela produz, né? Então, ela é toda construída com base numa ideia de desenvolvimento que hoje os seus princípios já estão superados, porque hoje a gente sabe que não existe um desenvolvimento econômico para poucos que não beneficie a casa comum, não é? Então, se a gente gera benefício para pouquinhos e malefício para todas as pessoas, como muito bem mostrou esse documentário, porque, inclusive, ele comparou a realidade numa cidade em que as termoelétricas já são uma abundância com uma promessa que vocês ainda têm em Caçapava. Então, a importância de que a gente veja adiante, de que a gente veja a partir da realidade e não só a partir da propaganda, muitas vezes enganosa, que a própria empresa faz de si. Então, ela vem oferecendo emprego, trabalho, energia e, no final, ficam as pessoas com a poluição, com os empregos de baixa qualidade,
com o ar irrespirável e sem água para todas as suas outras produções, para todas as suas outras necessidades, né? Então, esse colocar em evidência, em revelar, em ser apocalíptico, é próprio do cristianismo. E aí é muito importante essa ação da igreja. E Dom Wilson teve essa sabedoria. Ele apresentou, mas abriu o diálogo com uma série de outras pessoas preocupadas, atentas, com informações qualificadas e com conhecimento de outras realidades. Então, essa revelação, esse ato apocalíptico, ele tem que ajudar a gente a, de uma certa forma, acordar de um sonho, como o Papa Francisco dizia, acordar de um sonho e de uma promessa de progresso e de desenvolvimento, que hoje a gente sabe ela é danosa para o planeta e para nós humanos também, né? Porque tudo que acontece com a Terra acontece com os filhos e as filhas da Terra, e nós somos filhos e filhas da Terra, né? Então, pensar em modos alternativos, outras formas de gerar energia que sejam compatíveis com o planeta maravilhoso, generoso, abundante que nós temos. E nós, no Brasil, com energia solar, com vento, com uma capacidade imensa de pensar formas alternativas, continuarmos usando matriz que polui, matriz que destrói, matriz que aquece, só mesmo se a gente tiver com interesses nesses pequenos ganhos para muito poucos. Por isso, essa ação reveladora da igreja, essa ação comprometida da igreja é tão importante. Do Papa Francisco e agora do Papa Leão XIV, que também nos abre e nos convida a sermos igreja em saída, em diálogo com o mundo, em reconciliação com o mundo. Como franciscana, nós dizemos sempre que o nosso claustro é o mundo e que esse mundo é a expressão primeira, é o primeiro evangelho, é a primeira boa nova de um Deus que é puro amor. Portanto, nós que somos filhos e seguidoras de Jesus, seguidores de Jesus, nos comprometemos com o cuidado com a obra que ele mesmo fez e disponibilizou não só para os humanos, mas para todos aqueles outros seres também criados com amor, com o mesmo amor, mantidos pelo mesmo amor, pelo mesmo Espírito Divino que cria e mantém e sustenta e alimenta, numa experiência de convivialidade, de convivência, de harmonia. Exatamente, Moema, como você bem citou, né, o Dom Wilson, né, que está engajado nessa causa, está trazendo isso à tona para todos, né, não só na igreja, para a gente abrir os olhos, então, para o que é essa termoelétrica, o que ela pode causar de danos, principalmente a gente que aqui está no Vale do Paraíba, né, a gente tem montanhas rodeando, então seria essa poluição parada aqui na região onde a gente está. Vamos ver, então, uma entrevista que a gente fez para esse documentário com o Dom Wilson. A TV Aparecida nos ofereceu um excelente serviço de conscientização popular e defesa da vida e do ambiente ao apresentar o documentário Arquivo A sobre as termoelétricas e seus impactos ambientais. Agora é necessário que as pessoas conscientes dos danos que uma termoelétrica pode causar à nossa saúde e ao ambiente se manifestem junto aos políticos, aos poderes públicos, a fim de que o lucro econômico de uns poucos não se sobreponha ao bem de toda uma população. Que ao buscar a necessária suficiência energética, o Brasil privilegie energias limpas e renováveis, como a solar, a eólica, entre outras, e não recorra às poluidoras e caras termoelétricas. De maneira pacífica, mas sempre com determinação, busquemos preservar o ar, as nascentes, a água que consumimos, as matas que temos aqui na nossa região, as plantações. Isso é respeito para com as pessoas e a vida em sua globalidade. Vamos preservar o Vale do Paraíba da poluição e da degradação ambiental. Vale do Paraíba sem termoelétricas.
Ótimo, isso mesmo, Vale do Paraíba sem termoelétricos. Não dá, não é possível esse espaço, né? Nós queremos agradecer muito Dom Wilson Luiz Angotti Filho, que é o bispo diocesano de Taubaté. Olha a ação, a presença da igreja. É isso aí mesmo, gente. Se essa igreja em saída, essa igreja missionária, preocupada com essas realidades, porque ela é essencial do Evangelho, cuidar de tudo aquilo que é humano, e foi o que Nossa Senhora pediu. Faça o que meu filho lhes disser. E o que é que o filho está dizendo? Que a gente precisa cuidar da vida. Então, não é que nós estamos dizendo, mas e o emprego, e a indústria, como é que fica? Nós estamos abrindo um espaço de diálogo, mas a gente quer essa compreensão que isto não é possível. Por isso, o papel da igreja, a presença da igreja. Moema, você citava Dom Wilson Mangotti, nós vimos esse vídeo dele, nessa conscientização. Como é que você vê que a gente pode valorizar essas iniciativas que ele citou aí, da economia solidária, sustentável, especialmente nessas nossas regiões tão urbanas aqui, como, por exemplo, do Vale do Paraíba? Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta muito importante e ela, em geral, leva a gente para falsas ideias, sabe? A gente sempre diz que o enganador vem sempre com uma roupa bonita, né? Se o demônio viesse de chifrinho já apontado, a gente já sabia que ele era. Mas o enganador sempre se apresenta como o que resolve as necessidades. E, na verdade, quando a gente polui, destrói, tem menos água, quando a gente tem mais pessoas adoecidas, a ideia de que a economia está crescendo, ela não é uma realidade. Na maior parte dos municípios em que a gente tem mineração, por exemplo, em que o PIB aumenta, o índice de desenvolvimento humano cai, porque a qualidade de vida das pessoas cai. E Dom Wilson cita uma palavra muito importante, que é a palavra suficiência. Ela está vinculada à proposta essencial do Papa Francisco de sobriedade feliz, nos capítulos 222, no parágrafo 222 em diante da encíclica Laudato Si. Qual é a economia compatível com o planeta Terra? O planeta é a mãe de todas as criaturas e de todas as nossas formas de vida. Ela é uma mãe generosa, mas como já cantava São Francisco no Cântico das Criaturas, ela sustenta e governa. Ou seja, a nossa economia tem que ter a base do planeta. A gente não pode pensar que vai crescer ilimitadamente num planeta que é limitado. Então, a nossa economia tem que ser uma economia circular, uma economia metabólica. O nosso é um planeta vivo. A gente tem que gerar energia que se renove, da mesma forma que a gente tem que gerar trabalho, produção, alimentos que se renovem e que não gerem doença e mal-estar. Então, existem formas de economia circular, existem formas de economia solidária, e como o Dom Wilson disse perfeitamente, são as políticas públicas que hoje beneficiam esses empreendimentos que, voltados para iniciativas de economia circular, podem alimentar, dar vazão e garantir qualidade de vida para todos e todas nós. Então, a questão é para onde o investimento público, ou seja, o recurso que todos e todas nós geramos juntos, se direciona. Muitas vezes esse recurso está sendo dado com isenção fiscal, está sendo dado com anistia para grandes empreendimentos. E se a gente distribuir o incentivo para a pequena agricultura, para as indústrias locais, para os artesanatos locais, a gente certamente tem condições de gerar muito mais qualidade de vida e vida em abundância. Da mesma forma, toda a lógica do turismo, como a gente viu no excelente documentário que a gente já fez referência, o Arquivo A. O que virou Macaé? Hoje ninguém mais vai para Macaé, que era uma instância, uma praia, um lugar maravilhoso e que também faz você gerar uma economia que é uma economia da vida e em abundância. Não é economia que sacrifica alguns para outros se beneficiarem. Como você muito bem disse, vocês vão ficar respirando um ar horrível,
com a água sendo tomada em nome da energia para quem? Será que é realmente necessário? Esse é o único caminho? A quem beneficia? Então, essas são as perguntas que, juntos, como igreja, abraçando e entrando num diálogo fraterno, num diálogo soror, num diálogo de escuta mútua, mas a partir da realidade do planeta e das pessoas, dos filhos e filhas do planeta, nós, como igreja, temos hoje grandes pastores que nos orientam, mas cada um de nós tem também que fazer a sua parte. Cada um de nós tem também que rezar o seu terço, cada um de nós tem também que dialogar na sua família, na sua região e dizer, vamos olhar as promessas? Vamos olhar se em outros lugares eles cumpriram? Se eles não cumpriram em lugar nenhum essas promessas, será que vão cumprir aqui? Que outras alternativas nós teríamos? Que políticas públicas nós podemos ter que preservem o nosso meio ambiente, que preservem a capacidade da terra de continuar gerando vida? Porque uma terra que está poluída, devastada, ressecada, ela não produz mais vida. Então a gente vai empurrando a terra para um abismo. E essa não pode ser a atitude de cristãos, de batizados, de filhos de Deus de todo amor. Como você bem disse, irmão, isso é absolutamente evangélico. Muito. Exatamente, Moema. É importante a gente conhecer, né, tudo que está sendo falado com relação ao nosso ambiente para a gente também poder cobrar, participar de audiências públicas, enfim, cobrar as autoridades também para que não se aprove um empreendimento como esse, né, como a gente viu, né, que vai gerar não sei quantos mil empregos, mas e a saúde? Como é que vai ficar a qualidade de vida? Isso é para o resto da vida, né, não é momentâneo. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação aqui na Família dos Devotos. Moema, seja sempre bem-vinda à TV de Nossa Senhora. Muito obrigada, paz e bem, que Nossa Senhora continue abençoando a vocês e a todos e todas nós. Amém, Moema. Obrigado, viu, querida? Que a Nossa Senhora Mãe abençoe a Mãe Terra. E que conversa boa, né? Que diálogo importante. Às vezes alguém está falando, mas nós precisamos cuidar da casa comum, essa preocupação, esse sonho social, sonho socioambiental, não é? A gente precisa ter essa preocupação e esse cuidado. E a gente está falando de alguma coisa local aqui do Vale do Paraíba, mas aí na sua região tem alguma situação assim? E a igreja precisa participar. E você dizia muito bem, Letícia, a gente precisa ter esse compromisso, ir nas audiências públicas, conversar, reunir os bairros, conversar no quarteirão, porque senão, gente, sabe, a gente fica com cristianismo muito só ali, uma água com açúcar, né? A gente faz alguns protocolos, algumas formalidades, e isso quando não são às vezes até muito intimistas, e vamos esquecendo do que está à nossa volta, ao nosso redor. Então contem com a TV Aparecida nessa missão, nesse desafio e nesse cuidado com a casa comum, com a Mãe Terra. Com certeza, estamos todos juntos por um mundo melhor, né? Por uma casa comum melhor para todos nós.